Existe algo acontecendo na sua vida neste exato momento. Algo silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. Talvez você ainda não tenha percebido, mas todas as suas decisões, resultados e até mesmo as oportunidades que aparecem ou desaparecem da sua vida seguem um padrão. E esse padrão não é aleatório. Ele foi construído ao longo dos anos dentro da sua própria mente. Agora me diga, você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras vivem lutando constantemente, mesmo trabalhando duro todos os dias? Por que algumas oportunidades parecem surgir do nada para certos indivíduos, enquanto para outros tudo parece travado, difícil e distante? A maioria das pessoas acredita que isso tem a ver com sorte. Outras dizem que é privilégio. Algumas culpam o sistema, o governo, o passado, a família. Mas a verdade é muito mais profunda do que qualquer uma dessas explicações. Existe uma força invisível, uma lei silenciosa, que governa absolutamente tudo aquilo que você vive hoje. E o mais impressionante, você está usando essa lei neste exato momento, quer saiba disso ou não. O problema é que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a usá-la de forma consciente, e por isso acabam vivendo no piloto automático, repetindo padrões, revivendo erros e criando, sem perceber, a mesma realidade todos os dias. Agora, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Se você continuar pensando da mesma forma, você continuará vivendo da mesma forma. Se você continuar acreditando nas mesmas limitações, você continuará preso aos mesmos resultados. Mas aqui está a virada de chave. No momento em que você começa a entender como essa lei funciona, no momento em que você decide assumir o controle da sua própria mente, tudo muda. Absolutamente tudo. Porque a riqueza, antes de existir no mundo físico, ela nasce no mundo invisível. Ela nasce na forma de pensamento, na forma de crença, na forma de decisão. E é exatamente por isso que pessoas comuns, sem recursos, sem apoio, sem nenhuma vantagem aparente, conseguem transformar completamente suas vidas. Elas não começaram com dinheiro, elas começaram com algo muito mais poderoso. Uma mudança interna, uma decisão firme, uma nova forma de pensar. E é isso que você está prestes a desenvolver aqui. Mas eu preciso que você faça uma coisa. Esqueça tudo o que você acredita saber sobre dinheiro, sobre sucesso e, principalmente, sobre suas próprias limitações. Porque o que você vai descobrir a partir de agora pode entrar em conflito com tudo aquilo que você aprendeu até hoje. E isso é bom, porque tudo aquilo que não está funcionando na sua vida precisa ser questionado. Precisa ser substituído. Precisa ser transformado. Agora eu quero que você respire fundo e faça uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. E se a minha realidade atual for apenas o reflexo daquilo que eu fui condicionado a acreditar? Se essa pergunta mexeu com você, então você já começou o processo. Porque toda transformação começa com um desconforto. Começa com uma dúvida. Começa com a quebra de uma velha crença. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Existe um motivo. E talvez esse seja o momento exato em que sua vida começa a mudar. Mas isso depende de uma única coisa: a sua decisão de continuar. Desde o momento em que você começou a entender o mundo, alguém começou a programar a sua mente. Não de forma maldosa, mas de forma inconsciente. Frases simples, repetidas ao longo dos anos, começaram a construir a realidade que você vive hoje. Dinheiro não nasce em árvore. Você precisa trabalhar muito para ganhar pouco. Rico é quem teve sorte. Isso não é pra gente como nós. Talvez você já tenha ouvido isso dentro da sua própria casa. E sem perceber, você aceitou. Aceitou como verdade absoluta. Aceitou como regra da vida. Aceitou como limite. Mas aqui está o que ninguém te contou. Essas ideias não são leis universais. São apenas crenças. E crenças podem ser quebradas. Agora pense comigo. Se trabalhar duro fosse o único caminho para a riqueza,
Então as pessoas mais ricas do mundo seriam aquelas que fazem o trabalho mais pesado. Mas não são. Na verdade, muitas das pessoas que mais trabalham são justamente as que mais lutam financeiramente. Isso não faz sentido, até você entender uma coisa. O mundo não recompensa esforço cego. O mundo responde à forma como você pensa. Existe uma diferença gigantesca entre esforço e direção, entre trabalho e consciência, entre ação e mentalidade. E a maioria das pessoas nunca foi ensinada a fazer essa distinção. Elas vivem no automático, acreditando que mais esforço resolve tudo. Quando, na verdade, sem a mentalidade certa, o esforço só perpetua o ciclo. E talvez isso explique algo que você já sentiu. A sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. A sensação de dar o seu melhor e ainda assim não ver resultados proporcionais. Isso não é falta de capacidade, isso é falta de alinhamento. Porque quando sua mente está programada para escassez, ela cria decisões, comportamentos e resultados baseados nessa escassez. Mesmo quando você tenta mudar por fora, por dentro, tudo continua igual. E o resultado, a vida repete. Mas aqui está a virada. No momento em que você percebe que foi condicionado, você também percebe que pode se recondicionar. E isso muda o jogo completamente. Porque agora você não é mais vítima, você é responsável. E isso pode assustar, mas também é libertador. Existe uma lei que está operando na sua vida neste exato momento. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar dela, mesmo que ninguém nunca tenha te explicado, mesmo que você duvide da existência dela, ela continua funcionando, silenciosamente, constantemente, sem falhar. E essa lei não escolhe pessoas, ela não favorece ninguém em especial. Ela não depende da sua condição financeira, da sua origem ou do seu passado. Ela simplesmente responde. Responde aquilo que você carrega dentro da sua mente. Agora preste muita atenção nisso, porque o que você está prestes a entender pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. A lei secreta da riqueza é simples, mas ao mesmo tempo extremamente poderosa. Você se torna aquilo que domina os seus pensamentos. Não aquilo que você deseja ocasionalmente, mas aquilo que você pensa, de forma repetida, constante e emocional. Se durante a maior parte do seu dia você alimenta pensamentos de dúvida, se você se pega pensando que não é capaz, que não tem oportunidade, que o dinheiro é difícil, então mesmo sem perceber, você está treinando a sua mente para viver exatamente isso. Agora observe, não é apenas um pensamento isolado que cria sua realidade. É o padrão, é a repetição, é a intensidade. Porque pensamentos repetidos se transformam em crenças. Crenças se transformam em decisões. Decisões se transformam em ações e ações, inevitavelmente, geram resultados. Ou seja, a sua realidade atual não é um acidente, ela é um reflexo direto daquilo que você vem alimentando internamente. E isso pode parecer desconfortável no início, mas também é a melhor notícia que você poderia receber. Porque se a sua realidade foi criada, ela também pode ser recriada. Agora pense comigo, se você começar a mudar de forma consciente aquilo que ocupa a sua mente, se você começar a direcionar seus pensamentos, se você começar a repetir novas ideias, novas possibilidades, novas crenças, o que você acha que acontece? No começo, nada visível, mas internamente, tudo começa a mudar. E com o tempo, essa mudança interna começa a se refletir fora. Você começa a tomar decisões diferentes. Você passa a enxergar oportunidades que antes ignorava. Você reage de forma diferente diante dos mesmos desafios. E lentamente, sua realidade começa a se transformar. Mas aqui está o ponto mais importante. Essa lei não funciona só quando você quer. Ela funciona o tempo todo. Ou você está usando ela a seu favor, ou contra você. Não existe meio termo. E talvez, até hoje, você tenha usado essa lei sem saber. Talvez você tenha repetido padrões de limitação. Talvez tenha reforçado pensamentos negativos. Talvez tenha alimentado dúvidas por tempo demais. E por isso,
os resultados foram esses. Mas agora isso muda, porque agora você sabe. E quando você sabe, você tem escolha. E quando você tem escolha, você tem poder. Dentro de você, existe uma força que a maioria das pessoas nunca aprende a usar. Uma força silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela não faz barulho, não pede atenção, mas controla praticamente tudo. Essa força é o seu subconsciente. E para você entender o impacto disso, você precisa primeiro compreender uma coisa simples. O seu subconsciente não pensa, ele não analisa, ele não questiona, ele não decide se algo é certo ou errado. Ele apenas aceita e executa. Tudo aquilo que você repete com frequência, tudo aquilo que você carrega com emoção, tudo aquilo que você acredita ser verdade, ele assume como um comando. E uma vez que esse comando é aceito, ele começa a trabalhar incansavelmente para torná-lo realidade. Agora imagine o impacto disso na sua vida. Se durante anos você repetiu pensamentos como "eu não consigo", "isso é difícil", "eu nunca tenho sorte", "dinheiro não é para mim", o que o seu subconsciente fez? Ele simplesmente aceitou e começou a organizar sua vida para provar que isso é verdade. Não por maldade, mas por programação. Agora aqui está o ponto mais importante de todos. O seu subconsciente não sabe diferenciar realidade de imaginação. Se você imagina algo com intensidade, ele entende como real. Se você repete algo várias vezes, ele entende como verdade. E isso muda tudo, porque significa que você pode, literalmente, reprogramar a sua vida. Mas existe um detalhe. Essa reprogramação não acontece de forma instantânea. Ela acontece por repetição, por consistência, por persistência. Você precisa substituir, pouco a pouco, os padrões antigos. Precisa alimentar novas ideias, precisa reforçar novas crenças. E, principalmente, precisa fazer isso todos os dias, mesmo quando parecer que nada está mudando. Porque no início, a mudança é invisível, mas ela está acontecendo. E chega um momento em que o novo padrão se torna mais forte que o antigo. E nesse momento, sua forma de pensar muda, sua forma de agir muda, e inevitavelmente, sua vida muda junto. Se existe algo que os estudos de Napoleão Hill provaram de forma definitiva, é que o sucesso não acontece por acaso, não surge do nada e definitivamente não é resultado exclusivo de sorte ou circunstâncias favoráveis. Ele segue padrões claros, repetitivos e profundamente estruturados dentro da mente humana. Durante décadas de observação intensa, análise detalhada e convivência direta com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, Hill identificou algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Antes de qualquer riqueza material existir, antes de qualquer conquista visível, antes de qualquer reconhecimento externo, existe um processo interno silencioso que molda tudo. Essas pessoas não começaram com dinheiro, não começaram com vantagens extraordinárias, não começaram com garantias, mas começaram com algo extremamente poderoso, algo invisível, algo que ninguém podia ver, mas que guiava absolutamente todas as suas ações. Uma crença inabalável. E aqui está o ponto que você precisa absorver profundamente. Elas não acreditaram depois de conquistar. Elas conquistaram porque acreditaram antes, mesmo quando não havia provas, mesmo quando não havia apoio, mesmo quando o ambiente dizia o contrário. Elas sustentaram uma visão, repetidamente, emocionalmente, intensamente. E essa visão começou a moldar decisões. Essas decisões começaram a moldar ações. Essas ações começaram a gerar resultados. E esses resultados começaram a validar a crença inicial. Percebe o ciclo? Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você teve uma ideia, mas duvidou dela antes mesmo de tentar? Quantas vezes você sentiu vontade de avançar, mas recuou por medo do julgamento, da falha ou da incerteza? Quantas oportunidades você deixou escapar? Não porque não eram boas, mas porque você não se sentia pronto. Esses momentos, aparentemente pequenos, são exatamente onde destinos são definidos. Porque enquanto a maioria recua, uma minoria avança. E essa minoria não é mais inteligente, não é mais privilegiada.
Ela apenas pensa de forma diferente. E pensar diferente muda tudo. Existe um padrão invisível que mantém milhões de pessoas presas exatamente onde estão. Ano após ano, tentativa após tentativa, esforço após esforço. E o mais perigoso disso tudo é que esse padrão raramente é percebido. Ele não aparece de forma óbvia, não grita, não se apresenta como um problema claro. Ele opera de forma silenciosa, discreta, quase imperceptível. E é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Napoleão Hill descreveu esse fenômeno ao longo de seus estudos como um conjunto de crenças mentais profundamente enraizadas. Ideias que foram absorvidas ao longo da vida e que passaram a operar como verdades absolutas dentro da mente. Essas crenças não surgiram do nada, elas foram construídas através de experiências, através de influências externas, através de repetição constante e, principalmente, através da aceitação inconsciente. E aqui está o problema central. Aquilo que você aceita como verdade passa a definir suas decisões, e suas decisões definem sua vida. Agora pense com atenção. Se você acredita, mesmo que de forma sutil, que enriquecer é difícil, você naturalmente hesita mais, analisa demais, duvida mais, age menos, e isso reduz suas chances. Agora imagine o oposto. Se você acredita que é possível, que existem caminhos, que você pode aprender, evoluir e crescer, sua postura muda completamente. Você se expõe mais, você tenta mais, você aprende mais rápido, você se adapta. E isso aumenta drasticamente suas chances de sucesso. Mas aqui está o ponto crítico que prende a maioria das pessoas. Elas querem resultados diferentes, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos. Querem crescer, mas continuam pensando pequeno. Querem prosperar, mas continuam acreditando em escassez. E esse desalinhamento interno trava tudo. Porque não é o desejo que cria realidade, é a coerência interna. Se existe uma habilidade que pode literalmente transformar qualquer área da sua vida, essa habilidade é a capacidade de reprogramar a sua própria mente de forma consciente, intencional e consistente. E isso não é teoria, isso é prática. Napoleão Hill enfatizava repetidamente que a mente humana funciona como um sistema de condicionamento. Ela responde àquilo que é repetido, reforçado e carregado de emoção. Ou seja, não é o que você pensa ocasionalmente que define sua vida. É o que você pensa todos os dias, de forma automática, sem perceber. E é exatamente isso que precisa ser alterado. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. Reprogramar a mente exige esforço consciente no início, exige disciplina, exige repetição, exige persistência, mesmo quando não há resultados visíveis imediatos. Você precisa substituir padrões antigos, e isso significa interromper pensamentos automáticos, questionar crenças e inserir novas ideias de forma deliberada. Afirmações, quando feitas corretamente, são ferramentas extremamente poderosas. Mas não basta repetir palavras vazias. É necessário envolver emoção, sentir, visualizar, acreditar, mesmo que no início isso pareça artificial. Porque com o tempo, aquilo que é repetido se torna familiar. Aquilo que é familiar se torna confortável. E aquilo que é confortável se torna verdade. E quando essa nova verdade se estabelece, sua identidade muda. E quando sua identidade muda, seu comportamento muda. E quando seu comportamento muda, seus resultados inevitavelmente mudam também. Existe um ponto crítico no caminho da prosperidade que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente constroem resultados concretos e duradouros ao longo do tempo. E esse ponto é a ação. Mas não qualquer ação. Não ação impulsiva, desorganizada, baseada apenas em tentativa e erro. Mas sim ação inteligente, ação alinhada, ação consciente. Porque existe uma diferença enorme e muitas vezes invisível entre estar ocupado e estar avançando. Muitas pessoas passam anos inteiros ocupadas, trabalhando, se esforçando, tentando, correndo, mas sem direção clara, sem estratégia, sem alinhamento interno. E por isso, apesar de todo o esforço, continuam no mesmo lugar. E isso gera frustração, cansaço, dúvida e, com o tempo, desistência. Agora entenda isso com profundidade.
Napoleão Hill sempre deixou claro que o pensamento é o ponto de partida, mas nunca o ponto final. Pensar cria direção, mas agir cria realidade. E quando esses dois elementos estão desalinhados, o resultado é conflito interno. Você quer crescer, mas age com medo. Você quer prosperar, mas hesita. Você quer mudar, mas continua repetindo os mesmos comportamentos. E esse desalinhamento trava tudo. Mas quando existe alinhamento, quando a sua mente está clara, quando o seu objetivo está definido, quando sua crença está fortalecida, algo poderoso acontece. Suas ações começam a mudar naturalmente. Você deixa de agir por impulso e começa a agir com intenção. Você para de reagir ao mundo e começa a construir o seu próprio caminho. E isso muda completamente a velocidade dos seus resultados. Porque a ação inteligente não desperdiça energia. Ela canaliza, ela direciona, ela multiplica. E com o tempo, pequenas ações consistentes se transformam em grandes resultados. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. A ação inteligente não precisa ser perfeita. Ela precisa ser constante. Porque é a consistência, e não a perfeição, que constrói riqueza. Existe uma habilidade que todas as grandes mentes desenvolveram. Uma prática silenciosa, poderosa e extremamente transformadora, mas que a maioria das pessoas ignora, subestima ou simplesmente nunca aprende a usar corretamente. A visualização. E não estamos falando de imaginar superficialmente, de pensar rapidamente ou de criar imagens vagas na mente. Estamos falando de um processo profundo, intencional, detalhado, emocional, onde você constrói dentro da sua mente uma realidade tão clara, tão vívida, tão presente, que o seu cérebro começa a aceitar aquilo como algo possível e depois como algo inevitável. Napoleão Hill ensinava que a mente humana funciona melhor quando tem uma imagem clara para seguir. Sem imagem, não há direção. Sem direção, não há foco. Sem foco, não há resultado consistente. Agora pense com atenção. Se você não tem clareza de onde quer chegar, como sua mente pode te levar até lá? Se você não consegue visualizar a vida que deseja, como pode construí-la? A visualização resolve exatamente isso. Ela cria um destino interno, ela estabelece um padrão, ela define uma referência. E quando essa referência é repetida diariamente, com emoção, com intensidade, com presença, algo começa a mudar dentro de você. Seu cérebro começa a buscar caminhos, sua percepção se ajusta. Você começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a agir com mais confiança, com mais clareza, com mais decisão. E isso não acontece por acaso. Acontece porque sua mente agora tem um objetivo claro, um alvo definido. E quando existe um alvo, as ações deixam de ser aleatórias, elas se tornam direcionadas. E com o tempo, aquilo que antes existia apenas na sua mente começa a se materializar na sua realidade. Neste momento, depois de tudo que você ouviu até aqui, depois de cada ideia, cada reflexão, cada conceito que começou a se encaixar dentro da sua mente, existe algo que se torna impossível ignorar. Uma verdade silenciosa, mas extremamente poderosa. A sua vida atual, exatamente como ela está hoje, não é um acidente. Ela não é fruto do acaso. Ela não é apenas resultado de sorte ou de falta dela. Ela é o resultado direto, contínuo, acumulado, daquilo que você pensou, acreditou, aceitou e repetiu ao longo dos anos. Cada pensamento que você alimentou, cada crença que você reforçou, cada dúvida que você permitiu crescer, cada decisão que você tomou ou deixou de tomar. Tudo isso construiu a realidade que você vive hoje. E por mais desconfortável que isso possa parecer no início, essa é, ao mesmo tempo, a maior libertação que você poderia receber. Porque se a sua vida foi construída, ela pode ser reconstruída. Se os seus resultados foram criados, eles podem ser recriados. Se a sua mente foi condicionada, ela pode ser recondicionada. E isso muda absolutamente tudo. Porque agora você não está mais no escuro. Agora você sabe, e saber traz responsabilidade, mas também traz poder. Napoleão Hill dedicou décadas da sua vida estudando exatamente esse ponto. Como pensamentos invisíveis se transformam em resultados visíveis. Como ideias aparentemente simples, quando repetidas com intensidade, se tornam forças capazes de moldar destinos inteiros.
E o que ele descobriu foi algo que a maioria das pessoas ainda ignora. Você não precisa começar com tudo, mas precisa começar de dentro. Precisa começar com uma decisão. Algo começa a mudar dentro de você. Seu cérebro começa a buscar caminhos. Sua percepção se ajusta. Você começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a agir com mais confiança, com mais clareza, com mais decisão. E isso não acontece por acaso. Acontece porque sua mente agora tem um objetivo claro, um alvo definido. E quando existe um alvo, as ações deixam de ser aleatórias, elas se tornam direcionadas. E com o tempo, aquilo que antes existia apenas na sua mente começa a se materializar na sua realidade. Neste momento, depois de tudo que você ouviu até aqui, depois de cada ideia, cada reflexão, cada conceito que começou a se encaixar dentro da sua mente, existe algo que se torna impossível ignorar. Uma verdade silenciosa, mas extremamente poderosa. A sua vida atual, exatamente como ela está hoje, não é um acidente. Ela não é fruto do acaso. Ela não é apenas resultado de sorte ou de falta dela. Ela é o resultado direto, contínuo, acumulado, daquilo que você pensou, acreditou, aceitou e repetiu ao longo dos anos. Cada pensamento que você alimentou, cada crença que você reforçou, cada dúvida que você permitiu crescer, cada decisão que você tomou ou deixou de tomar. Tudo isso construiu a realidade que você vive hoje. E por mais desconfortável que isso possa parecer no início, essa é ao mesmo tempo a maior libertação que você poderia receber. Porque se a sua vida foi construída, ela pode ser reconstruída. Se os seus resultados foram criados, eles podem ser recriados. Se a sua mente foi condicionada, ela pode ser recondicionada. E isso muda absolutamente tudo. Porque agora você não está mais no escuro. Agora você sabe, e saber traz responsabilidade, mas também traz poder. Napoleão Hill dedicou décadas da sua vida estudando exatamente esse ponto. Como pensamentos invisíveis se transformam em resultados visíveis. Como ideias aparentemente simples, quando repetidas com intensidade, se tornam forças capazes de moldar destinos inteiros. E o que ele descobriu foi algo que a maioria das pessoas ainda ignora. Você não precisa começar com tudo, mas precisa começar de dentro. Precisa começar com uma decisão. Uma decisão firme, clara e inegociável. A decisão de não aceitar mais viver no automático. A decisão de não repetir mais padrões que não funcionam. A decisão de assumir, de forma consciente, o controle da sua própria mente. Porque enquanto você não assume esse controle, alguém ou algo assume por você. Seja o ambiente, sejam as circunstâncias, sejam as opiniões dos outros. E então, sua vida deixa de ser uma construção e passa a ser apenas uma reação. Mas você não nasceu para reagir, você nasceu para criar. Criar possibilidades, criar caminhos, criar resultados. Mas para isso, você precisa sair do piloto automático. Precisa interromper o padrão. Precisa tomar uma decisão consciente. Agora. E talvez você esteja se perguntando, por onde eu começo? A resposta é simples, mas exige coragem. Você começa decidindo quem você escolhe ser a partir de agora. Não baseado no seu passado, não baseado nas suas limitações atuais, mas baseado no seu potencial, baseado naquilo que você sabe que é capaz de construir. E a partir dessa decisão, você começa a alinhar seus pensamentos. Começa a observar o que você repete mentalmente. Começa a substituir aquilo que te limita por aquilo que te fortalece. E isso, no início, pode parecer difícil, pode parecer estranho, pode parecer até artificial, mas continue, porque repetição cria padrão, e padrão cria identidade, e identidade define destino. Agora eu quero que você pare por um instante. Respire fundo e seja completamente honesto com você mesmo. Se nada mudar, onde você estará daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? A mesma rotina, os mesmos resultados, as mesmas frustrações? Agora imagine o oposto. Imagine que você decide mudar hoje, que você começa a reprogramar sua mente, que você começa a agir com intenção, que você começa a pensar como alguém que prospera. Onde isso pode te levar? Percebe a diferença?
Percebe o impacto de uma única decisão sustentada ao longo do tempo? Porque no final, não são grandes momentos que transformam a vida. São pequenas decisões repetidas diariamente. E é exatamente isso que está diante de você agora. Uma decisão. Simples, mas poderosa. Continuar como está ou assumir o controle. E lembre-se, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém pode pensar por você. Ninguém pode decidir por você. Mas você pode. E se você chegou até aqui, se você ouviu tudo isso, se algo dentro de você despertou, então talvez esse não seja apenas mais um vídeo. Talvez esse seja o ponto de virada. O momento em que você deixa de apenas desejar uma vida melhor e começa de fato a construí-la. Agora a escolha está nas suas mãos e tudo, absolutamente tudo, começa com o que você decide fazer a partir deste momento.